A duelite oculta pelo Fael é real, mesmo que não seja. Boa noite, Legião Oculta. Eu sou a Mari, do canal Contos de Terror. E o vídeo dessa noite será apresentado por mim. E o link do meu canal está aqui na descrição desse vídeo. Se gostarem do meu trabalho, deem uma passadinha lá e se inscrevam no meu canal. Boa noite, Fael. Me chamo Paula, tenho 36 anos e o fato que vou relatar aconteceu com meu irmão e amigos na região da Serra dos Marins, no princípio de Piquete, São Paulo. Viajei uns 100 quilômetros para passar o feriado com minha família e por pura preguiça e por não estar a fim de exprimida em uma caminhonete velha, acabei por perder um grande evento sugestivamente de cunho sobrenatural. Meu irmão e 3 amigos se encontraram para pescar. Então resolveram subir a Serra da Mantiqueira em direção ao município de Piquete. Assim que chegaram, resolveram aproveitar o tempo quente passeando naquele belo local, o qual possui alguns lagos e cachoeiras, mas também já foi palco de vários acontecimentos misteriosos e sem explicação. Aí o motivo da minha raiva. Eles me convidaram e até insistiram para que eu fosse com eles. Mas como eu não estava a fim de passear espremida numa caminhonete velha, acabei por não ir. Como era de costume, eles levavam os cachorros para fazer a guarda e ajudar a encontrar o caminho. O local escolhido era de difícil acesso, por conta das grandes árvores e a densa vegetação. Eles foram ao início da tarde para os lados da Serra da Mantiqueira, para dar uns mergulhos nas águas geladas que descem da serra. Ficaram por lá até que começasse a escurecer e a esfriar. Antes de irem embora, eles resolveram irem até o lago para pescar. Afinal, a pescaria era o combinado, o principal da aventura. Durante a noite, os rapazes ouviram os cães latindo em um lugar próximo ao que estavam. Como a pescaria estava boa, apenas um deles decidiu verificar o que estava acontecendo, enquanto os outros continuavam a retirar os peixes da água. O rapaz que foi verificar o acontecido era o meu irmão. Então ele pegou um atalho para chegar rapidamente até onde estavam os cães. Algum tempo depois, os latidos pararam e os outros 3 rapazes que haviam ficado para trás perceberam que o meu irmão não havia voltado. Então eles saíram à procura dele, mas não o encontraram. Então eles acharam melhor voltarem para casa e comunicar à família sobre o desaparecimento do meu irmão. Então começaram a juntar as coisas e colocar na Saveiro cabine dupla para irem embora. Quando viram que a alguns metros de onde eles estavam surgiu um clarão de luz, como se fosse uma tocha em plena combustão que passava por trás da linha de árvores. É lógico que de início levaram um susto, mas acharam que deveria ser brincadeira do meu irmão zoando com eles. Acharam que ele não estava perdido, e sim escondido tentando assustar eles. Afinal, meu irmão era do tipo zoeiro. O problema é que eles seguiram o clarão misterioso, mas foi em vão e não conseguiram descobrir de onde vinha a misteriosa luz. Pelo contrário, o clarão foi aumentando, mesmo se distanciando deles, ficava cada vez mais intenso.
Eles só escutavam um troncar como de cavalo, e na cabeça deles, o meu irmão estava no cavalo, produzindo toda aquela luz que mais parecia uma labareda de fogo. Mas era um pensamento totalmente sem sentido, porque primeiro, onde o meu irmão acharia um cavalo ali? Eles xingaram meu irmão, que supostamente estava tirando onda com a cara deles. Mas acabaram ficando amedrontados, porque sem querer perceberam que eram os últimos a sair de lá, porque os poucos pescadores que estavam no local também já tinham partido, e o lugar, antes com alguns pescadores, agora estava vazio. Só eles estavam moscando por lá, no meio do mato, em uma região considerada assombrada e cheia de histórias bizarras de mortes, desaparecimentos e afins. Depois que se tocaram que não era o meu irmão, juntaram as coisas depressa e um dos rapazes do grupo, chamado Tiago, já estava em pânico, quase chorando de tanto medo. Acabaram de colocar as coisas na saveira e saíram rapidamente do lugar. Só que aí, a situação que já estava ruim foi ficando cada vez pior, pois a tal labareda de fogo começou a seguir a Saveiro descendo a serra junto com eles. E junto daquela labareda, eles escutaram um troncar de cavalos, relincho e vários gritos, como se fossem várias mulheres gritando. Era algo bizarro e assustador. Eles aceleravam o carro e aquela criatura acelerava junto. O Tiago olhou diretamente para a coisa e logo percebeu que aquela labareda não era provocada por uma pessoa em cima do cavalo, mas a labareda de fogo saía diretamente de onde deveria ter a cabeça daquele cavalo, ou mula. E por mais que eles acelerassem o carro, aquele ser continuava os perseguindo no mesmo ritmo que eles mantinham. Um dos rapazes, que era mais devoto à religião, começou a orar em voz alta dentro do carro, e foi aí que a criatura pareceu mais irritada. Começou a relinchar e gritar ainda mais. Então aquilo correu numa velocidade surreal, passou pelo carro e desaparecendo estrada à frente. E enquanto aquela coisa corria, eles viam um vulto de fogo seguindo a estrada e desaparecendo. A tal criatura seguiu o carro até que desceram toda a serra e alcançaram a BR-459. Pois até nos atalhos de planície, a coisa continuou perseguindo o carro por algum tempo, até passar por eles, desaparecendo de repente numa velocidade surreal, tão estranhamente como apareceu. No dia seguinte, meu irmão e um dos 3 cães ressurgiu, porém muito machucado e estranhamente assustado, tanto ele como o cão sobrevivente. Ele explicou com muita dificuldade que quando chegou perto dos cachorros, foi puxado pelas costas e arremessado em um buraco por uma força invisível. A partir desse momento, ele relatou que só conseguiu sentir as pancadas que levava, sem nunca conseguir avistar a origem da força, enquanto os cães lutavam lá em cima com algo luminoso, que parecia chicotear os cães e queimá-los vivos. E o cão sobrevivente estava com várias queimaduras, mas com o tempo ele se recuperou. Mais de 10 anos depois, o acontecimento continua um mistério, para quem conheceu os rapazes e para aqueles que ouviram seus relatos. Eu já conheço relatos de mulas sem cabeça nas estradas, mas foi a primeira vez que ouço a história de uma testemunha ocular. Portanto, ainda não está claro se era realmente uma mula sem cabeça, pois no folclore há outros seres com a cabeça de fogo, como o curupira e a aboiuna. Eu acredito no meu irmão e nos seus amigos, pois no quesito Serra da Mantiqueira, mais precisamente no Pico dos Marins, tudo ganha ares assustadores.
Fiquei muito irritada com o fato, pois eu queria ter visto também. E é claro que eu daria tudo para presenciar este evento. Até porque, além de não ter medo, pelo menos eu penso que não. Mas como eu fico com o pé atrás, isso eu fico sim. Afinal, é o tal Pico dos Marins. A famosa região ficou nacionalmente famosa na década de 80, com o misterioso desaparecimento do escoteiro Marcos Aurélio Simão. Boa noite. Olá, boa tarde. Eu me chamo Leonardo e tenho 18 anos. Eu estava revirando o YouTube em busca de algum canal ou alguém que falasse sobre forças ocultas, pois eu saberia que iriam me entender. E neste caso, eu encontrei o seu canal. Assisti alguns vídeos e me senti confortável em desabafar contigo, pois eu me sinto constantemente perturbado pelo meu segredo. Bem, no ano de 1999, a minha mãe engravidou, sendo então a sua primeira gestação, e no decorrer dos meses, a minha mãe descobriu que estava grávida de gêmeos e ficou entusiasmada com isso. E quase no final da sua gestação, a qual fez parte de sua infância, foi visitar a minha mãe até a sua casa. E lá, elas conversaram, e aquela mulher havia dito claramente que possuía inveja da minha mãe, pois a mesma não conseguia ter filhos. Bem, cerca de uma semana depois, a minha mãe foi a um passeio para a praia, junto com seu pai e a sua irmã mais nova. E no caminho, um caminhão desgovernado atingiu o carro do pai dela e acabou gerando esse acidente fatal. O meu avô morreu, ficando preso nas ferragens do carro, e a minha tia fraturou um osso da perna, e já a minha mãe aparentemente estava bem, mas sentia um líquido estranho escorrendo pela sua perna. O atendimento emergencial, o SAMU, chegou até o local e, ao saber que a minha mãe era uma gestante, levaram ela às pressas para o hospital, pois achavam que ela havia perdido o bebê. E chegando no hospital, o médico constatou que o bebê estava bem, e a minha mãe questionou dizendo: "Sim, doutor, mas... e o outro, como ele está?" Assustado, o médico falou que não havia um segundo bebê, mas sim apenas um. Inconformada, a minha mãe lhe apresentou o ultrassom, onde constava que haviam 2 bebês. Ela acabou sendo convencida de que foi um erro de análise do ultrassom e voltou para casa. A minha mãe, desde aquele acidente, ela passou a ter sonhos frequentes com o acontecimento, e isso a incomodava bastante. A gestação se concluiu e o meu irmão nasceu lindo e saudável, e conforme ele foi crescendo, ele dizia estar vendo uma criança, e no seu aniversário de 3 anos, tiraram uma fotografia dele sentado ao lado do bolo. E quando a fotografia foi revelada, os meus pais notaram que havia uma silhueta de uma outra criança ao lado do meu irmão. Bem, 1 ano se passou e o meu irmão já estava com 4 anos e tudo parecia estar normal. Mas em uma noite de sono,
a minha mãe sentiu uma extrema força passando em cima da barriga dela, e ela relata haver acordado e visto o demônio, o Azazel, em cima dela. Ele simplesmente sorriu para ela e entrou dentro da barriga dela. E algumas semanas se passaram e ela descobriu que estava novamente grávida. Mas havia um porém. Os meus pais não haviam tido relações sexuais fazia um bom tempo. O meu pai chegou a solicitar o divórcio, pois acreditava que a minha mãe havia traído ele. E foi então que a minha mãe resolveu fazer exames para provar ao meu pai de que ela não estava mentindo a ele. E tendo feito os exames, os resultados obtidos mostraram que não houve tentativa de penetração e não havia vestígios de esperma no órgão genital da minha mãe. E convencidos de que algo espiritual estava acontecendo, os meus pais passaram a frequentar igrejas evangélicas e bastavam pisar o pé dentro de qualquer igreja que imediatamente todos os pastores afirmavam ter visto uma revelação de Deus, na qual uma mulher havia oferecido sangue e o nome do bebê da minha mãe ao diabo, e que, de fato, a minha mãe deveria ter tido filhos gêmeos. Novamente, a gestação se concluiu e durante o trabalho de parto, meus pais e o meu tio Nicolas notaram a presença maligna dentro da sala de parto. E quando a minha mãe retornou para casa, já comigo em seus braços, a família resolveu fazer uma festa de comemoração, mas todos os convidados viram uma presença, uma sombra negra acompanhando a minha mãe. E o meu tio Nicolas, na época, tirou uma foto minha deitado em meu berço, e na foto foi revelado a presença da mesma sombra maligna. Eu cresci e continuei participando de cultos a Deus, mas eu sempre me sentia excluído dos demais fiéis da igreja. E quando eu virei adolescente, eu resolvi ir a um centro de Umbanda para ao menos tentar obter respostas. E chegando lá, todos daquele recinto logo notaram a minha energia pesada e diziam que queriam conversar comigo, mas quando eu tentava falar algo, eles me interrompiam. Me colocaram sentado numa cadeira dentro de uma sala escura, onde havia apenas a iluminação fraca de velas, e começaram a falar umas coisas incompreensíveis para mim, e logo eu entrei em um estado de transe. Eu pude me observar saindo do meu próprio corpo. Eu estava no fundo da sala, mas conseguia me observar sentado na cadeira do meio da sala. E aquele pai de santo começou a conversar comigo, e logo eu comecei a presenciar o meu corpo físico se transformando, e eu me tornei uma criatura muito bizarra e monstruosa, algo na qual eu nunca tinha visto em nenhum filme de terror. A criatura possuía garras enormes, um colar de cabeças humanas pendurado em seu pescoço, tinha uma cauda em forma de serpente, e o seu rosto era em forma de um crânio de bode. E depois de ter visto isso tudo, eu desmaiei e acordei dentro do meu corpo novamente. E aquele pai de santo havia me dito que o demônio Azazel não estava dentro de mim, mas sim que ele se materializou em mim, e então nos tornamos apenas um ser. Eu passei a ter algumas habilidades, como ler pensamentos, identificar o karma das pessoas, atrair as pessoas sexualmente
mesmo que não seja a minha intenção. Eu também consigo saber quando alguém está mentindo para mim. E constantemente eu ouço vozes de pessoas aleatórias gemendo ou pedindo socorro. É um som horripilante que eu só consigo imaginar que venha do próprio inferno. Eu consigo fazer com que qualquer pessoa que eu me aproxime se sinta confortável em me contar a sua vida e principalmente os seus problemas. E isso tudo sem ao menos eu precisar falar uma só palavra. E outras centenas de habilidades que eu também passei a ter e a conhecer. Recentemente, eu fui verificar a foto de aniversário de 3 anos dos meus irmãos. E aquela mesma foto na qual aparecia uma criança estranha. Bem, acreditem se quiser. Os meus pais e eu ficamos chocados ao vermos que aquela criança era idêntica a mim quando pequeno. Ou seja, o meu irmão já mantinha contato com um demônio, no qual, posteriormente, viria a se tornar eu. Boa noite. Olá, o meu nome é Diana. Eu moro na região da Paraíba, em uma cidade pequena chamada Alagoa Nova. Bem, o relato que eu trago aqui, quem me contou foi a minha madrinha Marines. E vou contar com as suas palavras como tudo aconteceu. Quando eu tinha 20 anos de idade, eu ia em festas, saía à noite com meu marido Antônio e voltava tarde da noite, pois morávamos na zona rural. E em uma dessas festas não foi diferente, até porque nós morávamos sozinhos. Mas só não esperava que um dia algo fosse acontecer, já que aquele lugar era muito pacífico. Bem, voltando à história, ficamos sabendo de uma festa que uma colega minha ia dar às 19 horas. Então, chegando a hora da festa, nos preparamos para ir. Bem, para poder chegar mais rápido à festa, cortamos caminho por uma mata que tinha próximo à nossa casa. Ela era bem aberta e o chão era meio que forrado com pedrinhas pequenas. Portanto, não iríamos nos sujar. Então entramos nessa mata e, para nossa felicidade, chegamos 5 minutos mais cedo. E logo começou a festa. Dançamos, comemos, bebemos e conversamos muito. A festa acabou por volta de 1h da madrugada. Bem, decidimos ir embora pelo mesmo caminho que tínhamos vindo. E ao chegar na metade do caminho, começamos a sentir um cheiro que parecia mandioca cozinhando. Paramos então e eu perguntei ao Antônio: "Oxe, homem, quem será que está cozinhando mandioca a essa hora?" Então o meu marido responde: "Sei lá, mulher, mas parece que vem do lado da mata, desse lado aqui, ó." O meu marido, como era muito curioso e teimoso, inventou de olhar de onde o cheiro vinha, pois pelo que sabemos não tinha casas por ali. Então eu pedi para ele não ir, mas ele falou que se eu quisesse que eu ficasse ali, mas ele iria verificar aquilo. Eu decidi ficar esperando ele, e lá se foi o teimoso entrando dentro da mata, até porque a lua estava bem clara e, portanto, dava para ver tudo como se fosse a luz do dia. Fiquei esperando a peste, só que ele estava demorando muito.
Então eu fui atrás dele. Só que quando eu ia entrando na mata, logo veio na minha frente o Antônio se acabando no mato, vindo em minha direção. E ele veio gritando para que eu corresse para casa. Bem, eu fiz o que ele estava pedindo. Até porque, se ele estava gritando assim, é porque algo sério aconteceu. Corremos muito e chegamos em casa cansados demais. Perguntei o que tinha acontecido. Então, ele me contou que estava indo em frente, quando de longe ele viu uma luz e parecia ser uma fogueira. Ele chegou perto de uma clareira no meio do mato, mas ficou escondido esperando se aparecia alguém. E nessa clareira tinha uma fogueira com um caldeirão fervendo com algo dentro que deveria ser a mandioca. E tinha uns troncos de árvore seca caída ao chão e velas pretas ao redor e um cheiro de enxofre muito grande. E depois de uns 2 minutos, o Antônio, ele viu 2 sombras se aproximando. Mas ele disse que o que apareceu não era deste mundo. Aquilo eram 2 criaturas de mais ou menos uns 2 metros de altura, negras, com chifres grandes, olhos vermelhos e tinham patas de bode no lugar dos pés. Mas uma das criaturas tinha cabelo grande e parecia ser uma fêmea. E o macho, ele não sabe ao certo, mas a criatura não tinha cabelo. Aquela coisa olhou em sua direção e deu uma risada diabólica, pois aquilo sabia que o Antônio estava ali. Os seus dentes não eram como de humanos ou de animal, eram todos pontiagudos. E depois disso, o Antônio, que já estava branco, ele saiu correndo daquele lugar. E foi aí que ele me encontrou e gritou para que eu corresse. Bem, ele poderia estar bêbado, falando besteira, mas ele não bebia e não era de mentir. No outro dia, ele fechou aquele caminho com troncos de árvore, galhos secos, e passamos um bom tempo sem sair à noite. Bem, essa foi a história que a minha madrinha me contou. Ela me contou também várias outras, no qual eu vou trazer depois com o tempo. Muito obrigada e desejo que durmam bem. Boa noite. Olá, Rafael, eu me chamo George, tenho 41 anos e na época deste ocorrido eu tinha 31. Morava em uma pequena cidade no Mato Grosso do Sul e a minha profissão nessa época era a pescaria. Estava caminhando na mata há alguns anos, eu acho que em 2012, quando tive o meu primeiro encontro com o lobisomem. Para aqueles que não sabem, o Mato Grosso do Sul tem muitos pântanos pantanhosos, chamados de Pantanal. Muitos são protegidos dentro de parques nacionais. Ao norte, para a pequena cidade em que eu cresci, há um pântano bastante grande que se conecta com alguns dos outros pântanos na parte norte do estado. O pântano tem uma crista que é uma trilha de caminhada muito popular entre todos na cidade. E quando eu ainda morava naquela cidade, eu passava praticamente todos os domingos caminhando por essa trilha, mesmo se o tempo estivesse ruim. No domingo do meu encontro, o próprio tempo estava chuvoso. E isso é importante porque havia chovido na noite anterior e, como resultado, havia uma névoa densa e pesada na manhã da minha caminhada.
Agora, eu vou admitir que não foi a melhor ideia de caminhar por um pântano em meio à forte neblina. Mas eu realmente não me importei na hora e saí assim mesmo. Era cerca de 5:30 da manhã quando cheguei ao topo do cume. A névoa ainda estava muito pesada. Então, eu realmente não conseguia ver tão longe. Eu estava prestes a me virar quando ouvi um urro gutural vindo da minha frente. Eu nunca tinha ouvido nada parecido antes, mas aquilo me abalou profundamente. Eu comecei a me afastar lentamente do som, e quando pensei ter visto uma figura na névoa, a princípio eu fiquei aliviado por ter outra pessoa aqui comigo e estava prestes a me aproximar dela para perguntar se ele também ouviu o som. E foi quando eu ouvi um urro de novo, mas desta vez ele vinha da figura à minha frente, a qual eu achava que era uma pessoa. Eu novamente comecei a recuar lentamente, e foi quando aquela coisa começou a correr em minha direção. Eu corri e continuei fugindo até que tropecei e deslizei pela lama até o pântano. Eu rapidamente consegui me levantar e continuei a fugir da figura. Consegui chegar a um posto de gasolina próximo, onde percebi que havia quebrado meu pé. E poucos dias depois que eu saí do hospital, um dos policiais veio até mim e disse que tinha encontrado pegadas grandes onde eu tive o meu encontro. Bem, eu não posso ter certeza se foi realmente o lobisomem, mas, honestamente, quem mais estaria lá fora assim? Desde então, eu mudei-me para o Paraná, onde na verdade eu tive vários outros encontros, mas talvez eu os compartilhe nesse canal mais tarde. Bem, se vocês estiverem interessados. Boa noite. Boa noite, Fael. Eu me chamo Aloísio. E este encontro assustador com o Descobre e o Cane do Inferno ocorreu no outono de 2001 comigo e mais 2 amigos. A minha família morava em um belo sítio no meio de uma floresta densa no interior de Santa Catarina. E alguns dos meus amigos sempre trouxeram seus quadriciclos com eles quando vieram passar a noite em minha casa. Tínhamos um enorme veículo com tração nas 4 rodas e rodamos quase todos os finais de semana naquele ano. O bosque, atrás da casa dos meus pais, tinham trilhas em todas as direções que serpenteavam pelas árvores e pelas estradas. Os meus amigos e eu tínhamos grandes planos para conseguir placas de rua e colocá-las nas árvores para que todas as nossas trilhas tivessem os seus nomes exibidos com orgulho. Um dia, veio um amigo chamado Cauã para ficar um final de semana na minha casa e passamos horas andando pelas trilhas com os nossos quadriciclos. E quando ficamos entediados com as trilhas, pegamos a estrada principal para um local que nunca havíamos explorado antes. Este local ficava em uma estrada de cascalho, com árvores que se erguiam nas laterais, tão perto do chão, que um carro seria arranhado ao descer por ela. No final da estrada, havia um lago e um chalé, e também um portão de grade de aço para manter pessoas como nós do lado de fora. No caminho para lá, passamos por uma pequena caminhonete com 2 homens de preto,
e estranhamos as roupas dos homens, mas nem ligamos. E quando chegamos à pequena trilha que descia e contornava o portão, vimos um cachorro negro, morto, enrolado em um cobertor, bloqueando o caminho. Estranhamos o tamanho do cão, mas definitivamente ele estava morto. Decidimos nos virar porque eu não queria atropelar o cachorro. E assim, começamos a voltar para a estrada principal e novamente, mais ou menos na metade do caminho, passamos pela pequena caminhonete com os homens de preto. O meu amigo e eu brincamos que os homens estavam nos seguindo porque sabem que vimos o cachorro. E aquilo deveria ser algum tipo de ritual, sei lá. Não queríamos voltar para casa, então decidimos que provavelmente poderíamos encontrar outra trilha ao redor do cachorro, talvez do outro lado do portão. Então voltamos lá. Viramos na pequena estrada de cascalho e fomos até o final. E não havia outra trilha, e nenhuma outra maneira de contornar. Mas o cão estava no meio da estrada, deitado na metade do cobertor. Então, ficamos sentados ali por alguns minutos, apenas observando o cão e pensando se nós tínhamos coragem de o enterrar. E quando deu 18 horas em ponto, o cão começou a se mexer e ele convulsionava e tremia no chão, se chocava contra a terra e fazia movimentos aleatórios. E não preciso nem dizer que o pânico tomou conta de nós. Ligamos os quadriciclos e começamos a descer a estrada de cascalho a toda velocidade. E depois de um segundo, voltamos pela parte reta da estrada. E logo, o pânico se instalou novamente, pois a pequena caminhonete estava parada na estrada, bloqueando a nossa única saída. As árvores preenchiam os dois lados do caminho, então não havia como contorná-lo. Eram dois homens grandes de terno, chapéu e óculos escuro, e eles estavam encostados do lado de fora na caminhonete e olhando para nós. Porém, com uma única diferença. Eu notei que ambos estavam segurando um revólver em suas mãos. E em seguida, ambos apontaram as armas em nossa direção, e juro que eu achei que seria o meu fim. Mas tudo o que eu ouvi foram alguns disparos, urros e gritos graves que mais pareciam uivos. Eu percebi que os homens atiravam num cão negro que estava a 10 metros atrás de nós. Sim, o mesmo cão que estava morto minutos atrás. E tudo o que eu me lembro foi do cão ficando em pé como uma pessoa e correndo para a mata. Os dois homens passaram por nós e nos ignoraram completamente, e seguiram o cão. E eu posso jurar que enquanto aquele cachorro corria em duas patas, ele xingava palavrões e blasfêmias. E depois do que pareceu uma eternidade, eu girei o quadriciclo, contornei a caminhonete e segui a trilha de qualquer maneira, voltando para casa. Meus amigos e eu nunca tocamos neste assunto por um bom tempo. E depois que passei a assistir o canal Elite Oculta, eu pude perceber a similaridade dos Homens de Preto com o Descobre. E também do cão negro com o que vocês chamam aqui de cane do inferno. Mas o que o Descobre estaria fazendo ali? E como aquele cane do inferno voltou à vida exatamente às 18 horas? Essas perguntas me assustam agora, tanto quanto naquela época. Essa estrada de cascalho só vai para o chalé e para o lago, que é bloqueado por um grande portão de metal. E um carro que para ali
só consegue dar ré na estrada principal. Boa noite. Olá a todos! Este fato aconteceu com meu marido e irei contá-lo como ele me contou. O meu marido é natural de Bagé, no Rio Grande do Sul, e foi criado no interior até os 13 anos. O meu sogro era agente da estação da Refesa, que era a Rede Ferroviária Federal. E por isso, o meu marido, a minha sogra, ele e os meus 2 cunhados moravam sempre em casas próximas às antigas estações de trem, que serviam como paradouro e ponto de envio de cartas dos correios. E por isso, era necessário a presença dos agentes nessas estações praticamente abandonadas, já que havia sido desativada a circulação de trens de passageiros naquela época, ao menos aqui no Rio Grande do Sul, no final dos anos 80 e meados de 90. Quando meu marido tinha uns 9 ou 10 anos, foi solicitado ao meu sogro para comparecer a um curso de atualização da Refesa, em Porto Alegre, o qual duraria várias semanas. E como era inverno, e bem no meio do ano, a minha sogra decidiu ficar em casa, ao invés de ir para a casa do vô do meu marido, em Bagé, o que era comum quando meu sogro tinha que viajar. E de acordo com meu marido e a minha sogra, a casa deles era no 25º distrito de São Gabriel, chamado de Coronel Linhares. Era literalmente no meio do nada, um lugar cercado pelo mato, por um córrego e pela linha do trem que passava bem na frente. E na terceira ou quarta noite que o meu sogro estava fora de casa, a minha sogra botou os guri para dormir, incluindo meu marido, e ela também foi se deitar. Conferiu se estava tudo bem fechado, apagou o lampião e foi dormir. E isso era por volta de 8h30 e 9 horas. Pois não tinha muito o que fazer no inverno do Rio Grande do Sul, no meio do mato e sem luz, e com 3 filhos, e a única opção era dormir mesmo. De madrugada, eles não sabem dizer o horário certo, o meu marido acordou com o meu cunhado chorando. E como ele era o irmão mais velho, sempre tinha que resolver os problemas dos outros 2 irmãos. Mas o irmão estava muito apavorado, escondido nas cobertas, chorando bem baixinho, quase que miando. O meu marido levantou e foi ver o que estava acontecendo. Sacudiu o irmão para ver se ele não estava machucado ou sonhando. E nisso, ele ouviu um rosnado. Este rosnado vinha da janela que ficava bem acima da cama do seu irmão. Na hora, o meu marido deu um pulo para trás, puxando o seu irmão da cama com cobertor e tudo. E nisso o outro irmão, o caçula, acordou e gritou pela minha sogra. Em segundos ela apareceu no quarto e deu de cara com os 3 encostados na parede oposta da janela. E quando ela foi ver o que eles estavam olhando, tomou um susto com a sombra de alguma coisa na janela. E dava para ver que tinha alguém na rua, mas não dava para ver quem era. E com medo de ser algum andarilho ou ladrão, ela gritou pelo nome do meu sogro para fazer de conta que ele estava em casa. Então ela disse: "Fulano, corre aqui com a arma que tem um vagabundo rondando a casa." E quando ela parou de gritar, uma coisa se atirou contra a janela. E aquilo fez um estrondo, mas como a casa era boa e bem reforçada,
Não teve como aquilo atravessar e entrar dentro de casa. Eles ficaram apavorados e a minha sogra pediu ao meu marido que buscasse o lampião do corredor. Ele foi correndo meio abaixado com medo e quando voltou, a coisa tinha aparentemente saído de volta da janela. E depois de uns 5 minutos de silêncio, a coisa forçou a porta da cozinha e nisso a minha sogra correu até lá, seguida dos filhos. Na hora, ela pegou uma machadinha que ficava do lado do fogão a lenha e disse pros guri pegarem as facas do meu sogro dentro da maleta de pescaria. O meu marido ficou com o lampião em uma mão e a faca na outra, esperando aquela coisa invadir a casa. Porém, nada mais aconteceu. Eles ficaram na espera por mais de 1 hora, ouvindo os passos e aqueles uivos e rosnados em volta da casa. E quando deu quase 2 horas de espera e o silêncio tomava conta da rua, a minha sogra resolveu levá-los para o quarto novamente, achando que não tinha mais nada. Ela deitou o caçula na cama e foi arrumar a cama do outro filho. E nisso, o meu marido resolveu olhar pelas frestas da persiana externa da janela e viu um cão negro enorme sentado bem debaixo da janela. Aquele cão exalava um fedor de carniça e ele pôde ver os olhos vermelhos da criatura que parecia um fogo incandescente. Ele, apavorado, chamou a minha sogra para olhar. E quando os dois chegaram perto do vidro, aquele bicho pulou na janela e dando para ver melhor os seus olhos vermelhos como se estivessem acesos. O meu marido diz que parece essas lentes de contato que tem hoje em dia. O bicho pulou na janela e só rosnou para eles. E depois o barulho sumiu completamente. Eles ficaram acordados até o dia amanhecer e com medo de sair para a rua. E a minha sogra só abriu a porta da cozinha perto do meio-dia. E quando eles saíram de casa, não tinha marca de nada e absolutamente nada. Porém, havia uns tufos de pelo negro e muito fedorento no chão, perto da janela e também na porta da cozinha. O meu marido fez sinal com o espelho para um trator que estava longe e que era da estância mais próxima. O tratorista veio e soube do que aconteceu. E ele disse que isso já tinha acontecido em volta da casa dos peões, mas há muitos anos. E que ia falar com o patrão dele para mandar o empregado ficar de guarda na casa da minha sogra até o meu sogro voltar. Então, veio um guri que tinha uns 16 anos de idade. Ele ficou lá a noite toda, mas nada mais aconteceu. Mas no outro dia cedo, esse guri, ele relatou que ouviu uns uivos durante a noite, e pela mata ele podia ver 2 olhos vermelhos que aparentemente o estavam observando. Mas depois daquele dia, definitivamente nada mais aconteceu. O meu marido ainda sonha com aquele cão negro até os dias de hoje. E quando isso acontece, ele tem uns espasmos. Ele acorda e diz que teve a sensação de estar preso na cama sem poder se mexer. A minha sogra também relata isso. Boa noite. Olá, me chamo Maria.
tenho 2 gatinhas em minha casa. Uma delas se chama Selena. E ela sempre se mostrou muito apegada e conectada a mim. Bem, mesmo com o jeito ranzinza dela. E no dia 6 de setembro de 2019, eu fui a uma festa em outra cidade com o meu namorado e mais uns amigos. O meu namorado ia se apresentar lá, pois ele era músico. Ok, estava tudo bem. E já havia se passado mais de 1 hora que eu estava lá na festa. E aquele lugar estava lotado. E ali eu estava sentada em uma mesa junto com uma amiga. Enquanto meu namorado se apresentava com a sua banda, e estava um pouco distantes de nós. Bem, foi aí que eu comecei a sentir uma coisa muito estranha. Como se fosse uma ardência subindo nos meus braços e pernas. Era uma sensação extremamente ruim. Chamei a minha amiga para ir comigo até a ambulância que estava disponível nessa festa. Não sei como tive forças para andar no meio de toda aquela gente. Eu não conseguia enxergar o que estava se passando ao redor de tão mal que eu estava. Bem, eu não havia bebido nenhum tipo de bebida alcoólica ou algo assim. E chegando até a ambulância, eles estavam ocupados com outro paciente e não puderam me atender. Então, me dirigi até uma lanchonete para me sentar um pouco, enquanto a minha amiga foi chamar um dos meninos para me levar até o hospital de carro. E chegando no hospital, verificaram a minha pressão e tudo mais. E tudo estava normal. Então, o médico apenas receitou uma injeção. Eu tomei e fui liberada. Ainda um pouco mal, mas já melhorando, fomos para casa. E no dia seguinte, eu acordei doente com uma sensação de que estava pesada. E mesmo eu tendo sido avaliada e medicada, aquela sensação não passava. Bem, eu nem conseguia levantar da cama e nem comer direito. Aquilo tudo estava muito tenso. Nesta época, a Selena não dormia comigo na cama, pois ela não gostava. Ela sempre gostou de procurar os lugares mais desconfortáveis da casa. Até que um dia, quando eu já estava bem debilitada, ela resolveu dormir comigo. No dia seguinte, eu acordei muito melhor. Já tinha forças para levantar, comer e fazer qualquer outra coisa. Então, eu fiquei muito feliz. Mas reparei que a Selena estava muito estranha. Eu havia melhorado. E ela passou a apresentar os mesmos sintomas que eu estava apresentando. Eu já havia lido na internet que gatos podem sugar energias ruins e transmutá-las. Então, eu creio que foi isso que ela fez. Bem, levei ela no veterinário e não foi decretado nada de grave. E eu apenas fiquei alimentando ela na seringa. Isso porque ela não levantava da cama. E ficava sempre de corpinho muito mole e nem comia nada por conta própria. Exatamente como eu estava me sentindo. Eu fiz isso apenas por uns 3 dias, até que aos poucos ela foi voltando a comer e foi voltando ativa. E assim ela conseguiu ficar perfeitamente bem, e eu também. Bem, eu não tenho palavras para agradecer a minha filha de 4 patas por ter me ajudado. Hoje ela dorme todos os dias comigo, e eu fico preocupada com ela. E também eu me sinto muito segura ao seu lado. Dias depois, eu fui fazer limpeza num centro espírita como eu fazia toda semana.
e conversando um pouco com os outros grupos de limpeza, eu senti novamente aquela mesma sensação ruim da festa. Bem, eu estava com os amigos que trabalham nas atividades espirituais da casa. Eles me aplicaram um passe e disseram que eu estava sugando energias do ambiente e não estava jogando fora, e por isso eu passava mal. Eles me deram um passe e me recomendaram alguns procedimentos. Eu acatei os conselhos e funcionou muito bem. E até hoje eu não senti mais aquilo. Bem, este foi o meu relato. Boa noite. Olá, me chamo Amanda, tenho 20 anos e sou de Brasília. E gostaria de deixar o meu relato sobre algo sobrenatural que aconteceu comigo há mais ou menos 2 anos e meio atrás. Nessa época, eu morava em uma casa um tanto sinistra. E havia algumas noites que eu estava acordando de madrugada aos berros. Isso quando eu acordava, pois às vezes eu acordava a casa toda gritando, e quando a minha mãe ia correndo para ver o que era, eu estava simplesmente dormindo tranquila. Algumas vezes eu acordava com os meus gritos, mas sem nenhum pingo de medo ou susto. Porém, eu acordava com muito sono, e logo em seguida voltava a dormir. Toda a minha família é da religião espírita. E conforme o espiritismo ensina, a prece sempre é o melhor meio para manter o contato com Deus e com os espíritos bons, para assim que eles nos auxiliem. Então, a minha mãe me instruiu a fazer preces antes de dormir, pedindo para que os bons espíritos guiassem a minha alma enquanto eu dormisse. Então, comecei a fazer preces antes de dormir, pedindo a proteção de Deus. E aquilo funcionou. Parei de acordar gritando durante a noite e voltei a dormir tranquilamente. E também passei a deixar os outros dormirem em paz. Mais uns 6 meses depois, eu me mudei. Mas como estava tudo bem, eu novamente fui perdendo o hábito da prece. Então, as coisas começaram a mudar novamente. Só que desta vez, eu sentia medo de dormir e de ficar sozinha. Até porque era como se estivesse alguém ali o tempo todo. Então, eu chamava a minha irmã e a minha avó para dormirem no meu quarto comigo, para que assim eu conseguisse dormir. Daí, há uns 3 meses atrás, eu voltei a gritar à noite e acordar todo mundo. Só que agora eu acordava com muito medo. Até que um dia, quando a minha avó não estava em casa, e eu estava dormindo apenas com a minha irmã no quarto, novamente eu acordei aos berros. A minha irmã, desesperada, acordou e ligou a luz, e me perguntou o que estava acontecendo. Porém, eu não fazia a menor ideia do que ela estava falando, pois eu estava com tanto sono que eu só queria voltar a dormir. Bem, quando eu acordei no outro dia, eu não me lembrava de nada. Inclusive, se a minha mãe e a minha irmã tivessem falado algo comigo, eu não me lembraria. Mas até aí tudo bem. Mas uma certa noite, quando eu cheguei do curso e fui trocar de roupa, eu parei nos pés da minha cama e gelei até a alma, pois veio na minha cabeça
tudo o que havia acontecido durante a noite passada, enquanto eu dormia. Lembrei que estava paralisada com um medo enorme. E quando olhei para os pés da cama, exatamente onde eu estava parada me recordando de tudo, eu vi a silhueta de um homem sem rosto. Ele era muito alto e usava terno. O seu rosto era pálido e ele não possuía olhos, nem nariz e nem boca. Eu sabia que aquilo não era coisa boa. E também senti um ar de deboche vindo daquela criatura. Aquela coisa era muito alta e estava encurvado, como se andasse de cócoras. E quando percebi a presença daquele ser, eu comecei a gritar. Porém, eu não conseguia me mexer. E mesmo aquela criatura não possuindo boca, ele falava na minha cabeça coisas incompreensíveis e em seguida dava uma risada sinistra de deboche. E quanto mais eu gritava, mais ele falava na minha cabeça para eu gritar mais. E eu, no maior desespero, fechei os olhos e pedi para Deus que me tirasse daquela situação. E logo depois eu reuni todas as minhas forças e gritei. E foi quando a minha voz finalmente saiu. E logo depois de ter lembrado disso tudo, eu agradeci a Deus por ter me tirado daquela situação terrível. Hoje eu voltei a fazer as preces antes de dormir. E quando acordo, eu sempre agradeço a Deus pela paz do sono durante a noite. Porém, além da prece, eu tento modificar as minhas atitudes do dia a dia, para não me deixar sintonizar com espíritos ruins. E isso é como Jesus mesmo disse: orai e vigiai. Bem, este foi o meu relato. Boa noite.